só vai melhorar. Aleluia! Obrigada, queridos. Senhor, nós te rendemos graças por esse dia, por esse tempo que se chama hoje. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor realizou até aqui. Obrigada, Pai, pelas sementes que o Senhor colocou no nosso coração, que é um solo fértil, uma terra boa. Obrigada, Pai, por esse tempo onde nós estaremos mais uma vez expostos à Sua palavra, à Sua vontade, às Suas escrituras, e isso promove vida, transformação. Obrigada, Pai, por estarmos aqui hoje reunidos como família para receber do Senhor a Sua boa parte, para receber do Senhor instruções de vida, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem expectativa em nós. Pai, nós nos colocamos inteiramente disponíveis para que o Senhor faça como o Senhor quiser nesse dia, nessa noite, para que o Senhor se mova conforme a Sua vontade, a operação e manifestações dos Seus dons, conforme o Senhor quiser. No nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Pode sentar. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Você escolheu a melhor parte. Culto de quinta-feira. Semana aí bombando, né? Jogo todo dia, essa coisa toda acontecendo. Vocês estão vendo o Jogo do Brasil? Mais ou menos. Não, de ontem. De hoje não. De hoje eu nem sei quem está jogando, gente. Já é demais eu saber que o Brasil jogou ontem. Não me cobra o jogo de hoje, não. Mas eu estava assistindo o jogo ontem e eu fiquei... claro, né? Mulher assistindo o jogo, eu não estava entendendo nada, mas eu estava lá assistindo. E eu fiquei prestando atenção numa coisa. Que, dado momento lá do jogo, começou uma gritaria no estádio, o povo todo alvoroçado, feliz, uma coisa toda acontecendo, e não tinha acontecido gol. Não era gol naquele momento. Mas com a expectativa de que uma pessoa entraria em campo. Não é? Com a expectativa de um tal camisa 10 que ia entrar em campo aí e que poderia mudar todo o cenário, que já estava bom. Estava ali acontecendo, tinha sido feito gol, estava uma coisa maravilhosa. E aí o povo ficou doido. Isso aqui vai entrar. Coisa maravilhosa, entrou, tá aí, né? Jogou. Mas eu fiquei pensando, por que estava aquela reação daquele jeito? Porque, né? Vocês conhecem, vocês sabem. Eu sei que divide opiniões. Mas eu cheguei à conclusão de uma coisa. Naquele momento, né? Nesses momentos de jogos, de competição, claro que vai contar muito e vai ajudar muito pessoas que estão ali que sabem fazer aquele negócio. Que sabem fazer o trabalho deles, não é? Que sabem fazer bem. E aí eu fiquei pensando, maioria da população brasileira, acho que grande maioria, confia nessa pessoa. Não vou ficar falando o nome não, vai que, né? Confia nessa pessoa. O Luiz não sabe quem é, ele está imaginando aí, ó. A ponto de falar assim, esse cara é habilidoso. Ele faz com excelência aquilo que ele foi treinado para fazer. E se ele entrar em campo, fica tranquilo. Não tem erro não, não é? A galera aí que gosta, que sabe. Pronto. Maravilhoso. Por quê? Confia nele, no trabalho que ele faz, que ele se desenvolve e na habilidade que ele tem. Pelo fato dele ser habilidoso naquela área, quando as pessoas vêm fazendo aquilo, elas ficam despreocupadas. Ou deveriam ficar. Porque vai acontecer gol. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí trazendo para o nosso contexto, para a Igreja de Cristo. Como é que as pessoas têm nos visto, ou têm esperado, ou gerado expectativa quando a gente entra em campo? Eita! Calma. Temos tempo para desenvolver a ideia. Mas é curioso, não é? Porque muito se fala do cristão e o cristão ele carrega algo que é diferente mesmo. Algo que nos separa daqueles que não têm Cristo, ou pelo menos deveria ser assim. Não pela igreja que você está,
mas claro que eu vou falar do contexto que a gente está aqui, a minha igreja, a igreja que eu conheço, que eu convivo, que eu fui gerada. Mas era para ser uma questão de unanimidade. Olha, esse cara que é cristão, ele tem uma habilidade. Pode ficar despreocupado, se ele for, vai dar tudo certo, está tudo bem. Ele vai levar algo diferente, ele vai ter uma palavra sábia, ele vai saber como conduzir essa situação, eu posso confiar nele. Não deveria ser assim? Não era isso que as pessoas faziam quando Jesus chegava? Pois é. E aí eu quero essa noite trazer um pouco disso. Claro que a gente vai se desenvolvendo e a gente está num caminho de santificação e a gente vai se limpando e vai desenvolvendo essas habilidades no Senhor. E a habilidade que eu falo aqui não é só por fazer coisas, mas esse caminho de santificação mesmo, de mudança completa de caráter. E aí isso vai nos tornando pessoas cada vez mais confiáveis. Quando as pessoas chegam aqui na igreja, né? Você já sabe, fulano tem tal chamado, fulano se move assim. A gente já sabe dessas coisas. E aí eu quero lembrar de algo que é muito importante, que está sempre envolvido nesse processo e que não depende da gente, mas a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum, que é o poder do Senhor sobre as nossas vidas. A gente precisa lembrar que a nossa vida, ela é, Kenneth Hagin fala isso, né? Que ela é como se fosse um trilho e ela vai se desenvolver de forma conjunta, o natural e o espiritual, ou o sobrenatural. A gente não pode deixar com que esses dois estejam dispareados, ou que tenha só um. E o sobrenatural é que comanda o natural. Amém? E quando a gente fala do poder do Senhor, e eu quero te lembrar que alguns textos nessa noite, onde a gente pode ver essa constatação, esse fato de algo sobrenatural vindo em nosso auxílio, em nosso socorro, aquilo que vem alimentar e vem fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Nós vemos isso em Jesus, lá em Atos. Vai lá rapidinho, Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. E a partir disso ele fez coisas. Ele andou por toda parte, curando, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo. E opressão do diabo não significa só doença, é opressão de qualquer forma e qualidade. Por quê? Deus estava com ele. Deus estava com ele. Se a gente começar a ter essa consciência de que Deus está com a gente, de fato, Deus está com você, em todo tempo, em todo momento, Ele não vai ali rapidinho tirar uma soneca e depois volta. Ele está com você o tempo todo. O cenário da sua vida vai começar a mudar. E não vai começar a mudar hoje que você teve essa consciência e amanhã você se esqueceu. Porque é algo que a gente tem que trazer para a gente todo dia. É como tomar água. Não pode ficar um dia sem tomar água. Não vai fazer bem para você. A consciência de que Deus está com você e que Ele te ungiu. Que Ele colocou em você o Espírito Santo. E com isso você também opera em poder. Esse poder que carrega e traz em nós, né, uma identidade de que tem algo diferente nessa pessoa. Quando essa pessoa chega no ambiente, de repente, as coisas ficam mais leves. Fica mais alegre. Uma pessoa fácil de lidar, fácil de conversar. Consegue resolver as situações, os problemas. Não é? É manso, humilde. É aquela frase que a gente escuta, não sei o que é, mas é bom estar perto de você. Não é? Coisas que vão trazendo essa identidade, essa característica que nós temos que ter, desenvolvendo em nossas vidas o tempo todo a semelhança de Cristo. Veja bem, lá em Atos, no capítulo 1, nós vemos esse momento, né, em que o Senhor Jesus ele vai instruir. Estou abrindo aqui. Vamos lá, Atos 1, no capítulo 1, a partir do verso 1.
meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso aqui é Lucas falando, tá? Até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. E aqui é Jesus que vai dar essa ordem para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, pela qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja que essa instrução aqui para esse momento, para os apóstolos, vai fazer total diferença para o que eles vão fazer depois disso. Jesus não vai estar mais com eles ali presencialmente, você viu, né? Nós acabamos de ler. Jesus ressuscitou, esteve com eles por um período, depois foi para o céu. E aí agora eles ficaram com a responsabilidade de continuar a obra e o ministério de Jesus na terra. Responsabilidade essa que está sobre nós hoje. Amém? Amém? Bom, fica atento. E aí ele falou assim, esperem em Jerusalém, porque dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E com isso vocês terão poder. Olha só, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque receberam poder. E aí tem muita gente que lê esse texto, às vezes com a interpretação muito errada, né? Não é o que está dizendo aqui, e fica assim, eu tenho que esperar algum lugar, eu tenho que estar em algum tempo, em determinado momento da minha vida para poder receber esse poder, porque Jesus falou para eles esperarem lá em Jerusalém. Ele só falou para esperar por aquele instante, por aquele momento. Depois o Espírito Santo vem sobre eles e você vai continuar aí vendo Atos e todo o relato de como isso aconteceu. E todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito, com a evidência de oração em línguas. Você lembra disso? Tem aquela história, né? Que aqueles que não receberam, que ficaram de fora, acharam que eles estavam bêbados, embriagados. Mas aconteceu algo muito diferente ali, porque eles falavam, e ali tinha gente reunida de todo lugar, e eles começavam a orar em línguas e entendiam o que cada um estava dizendo, mas cada um falava com uma língua diferente. Vê se isso não é uma coisa sobrenatural. Vê se isso não é poder. O relato fala que é como se fosse línguas de fogo vindo sobre eles. Algo aconteceu naquele dia. E aí nós hoje temos essa instrução de que esse mesmo poder que estava sobre Jesus, que Deus ungiu, e que depois veio sobre os discípulos, depois sobre todos aqueles que creram em Jesus e que foram batizados pelo Espírito, assim acontece com a gente. E aí nós hoje, batizados pelo Espírito, também oramos em outras línguas, que é a evidência de que recebi esse poder, de que fui batizado com o Espírito. Mas eu não só oro em outras línguas. Eu tenho algo sobrenatural na minha vida que opera todos os dias. E a gente tem que ter essa consciência. Porque se a gente vive muito no natural, naquilo que eu estou vendo, eu estou perdendo grande parte das coisas que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor não fala só no natural. Porque aqueles que são nascidos do Espírito são Espírito com o Pai. E é por isso que a gente não tem que ficar, não pode pelo menos ficar, né, no culto ou em qualquer lugar, esperando ter alguma reação no nosso corpo, na carne, para poder entender que o Senhor está operando ali. Porque isso é você se basear plenamente no natural. O Senhor falou comigo porque eu chorei. O Senhor falou comigo porque eu senti um arrepio. O Senhor falou comigo porque entrou um vento. Não, gente. Não é isso. Porque aqueles que discernem as coisas espiritualmente são espirituais. O Senhor não falou que aqueles que discernem as coisas na carne são espirituais. Mas no Espírito. E o Senhor fala e testifica no Espírito. E o Senhor nos auxilia no Espírito. E o Senhor fala as coisas que Ele quer que a gente faça onde? No Espírito. E aí a gente se adequa. Vai recebendo no Espírito e trazendo para o natural. Recebe no Espírito e traz para o natural. Eu faço igual o jogador lá, camisa 10. Treino e na hora que eu entro em campo eu jogo. Não é? Recebo no Espírito
e trago para o natural. Ou pelo menos deveria ser, né? Entendi. Eu vou mudar o exemplo. Agora, veja bem. Tá muito atual, fiquei assistindo o jogo ontem. Veja só a oração que Paulo faz aos Efésios. Vai lá comigo rapidamente. Efésios 1. Efésios 1, a partir do verso 17. No capítulo 1 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa aí uma oração, né? 2 orações, para a gente poder ter como prática mesmo na nossa vida. E as 2 vêm trazer essa instrução a respeito do conhecimento do poder do Senhor. Então isso não é algo que a gente pode ignorar. Amém? Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 17. Paulo fala assim: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Veja que coisa poética, os olhos do coração. É aquilo que é profundo, aquilo que está dentro de você. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aí ele vai falar um pouco sobre esse poder. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja que ele ora e ele traz algo muito íntimo, né? Pastor, vai falar apóstolo Paulo, mas é apóstolo Paulo, né? Pastor Paulo, esse estava falando com a gente ali numa reunião agora a respeito da nossa essência, que a gente tem que ter o cuidado de cuidar mesmo, né? De transformar a nossa essência, porque é isso que é valioso para o Senhor. Isso que é importante. E veja só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo agora, o que escreveu essas cartas, ele está falando a respeito de uma sabedoria, de uma revelação que iria fazer uma mudança no interior dessas pessoas, os que creem, e que eles tivessem o conhecimento da atuação desse grandioso poder. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas com uma falta mesmo, né, de conhecimento a respeito das Escrituras e que vivem muito aquém daquilo que a palavra diz. Tem uma declaração que a gente faz muito no Rema e nas nossas igrejas, que é você levantar a sua Bíblia, né, e você fala assim: esta é a minha Bíblia. Aí a gente continua falando: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E é uma declaração muito simples. Mas eu vejo a complexidade, a plenitude e a inteireza de tanto poder nessa declaração. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. E às vezes tanta gente que se denomina cristão, e aí a gente coloca diversos fatores, tá, gente? Mas que vive com uma falta de consciência daquilo que o Senhor designou e que Ele considerou tão importante para esse tempo, para agora, para os dias de hoje. E aí, às vezes eu estou aqui falando de poder e você está assim: meu Deus, quando é que vai ser essa demonstração de poder? Já sei como é que esse culto vai terminar. Não fique com a sua mente limitada no poder espalhafatoso, naquele negócio do espetacular. Vai acontecer, pode acontecer, e o Senhor é quem faz. Até porque essa demonstração desse poder não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, embora nós somos cooperadores para que ele aconteça. Se eu não estiver aqui disponível para que isso aconteça, nada vai acontecer. É como o descobrimento das coisas que se pode fazer a partir da captação de energia, por exemplo. Sempre existiu.
a energia. Sempre existiu os íons, elétrons, sempre. Mas precisou de alguém em um momento, observando um raio descendo e falando, ei, ali tem energia, e se eu conseguir pegar essa energia para cá, eu consigo fazer coisas com ela. Não é assim? O poder do Senhor é do mesmo jeito, ele está disponível. Há poder suficiente em todo lugar. Em todo lugar. No lugar que você nem imagina que tem poder, tem poder. Mas tem que ter alguém para poder conduzir isso e canalizar para o destino certo. Se não tiver um filho de Deus que possa abrir a boca e declarar a palavra, ou seja, ser esse interruptor, né, que vai acender essa luz, nada vai acontecer. E é aí que a gente entra. É aí que a gente começa a se qualificar. O Senhor tem expectativa nas coisas que nós estamos desenvolvendo na nossa vida. O poder, ele não opera pelas coisas que eu faço, mas ele vai operar em mim de acordo com o canal que eu sou. Assim como você. Não venha para o culto, nós estamos na quinta-feira, culto do Espírito, com o pensamento, ou pelo menos todas as quintas, né? Eu sei que às vezes a gente está aqui precisando mesmo só receber. Precisando dar aquela recarregada. Mas não venha todas as vezes com essa mentalidade de que alguém vai falar, alguém vai fazer, alguém vai vir orar por mim. Não, vem com a expectativa de que eu sou o canal do poder de Deus. De que o poder de Deus vai operar através daquilo que eu estou falando. E aí a importância de você renovar a sua mente sempre. Porque se o Senhor ungiu Jesus, e Ele ungiu, de fato, você viu, você tem aí os relatos nos evangelhos, depois você tem os relatos em Atos, e a proeminência disso nas cartas. E depois Ele ungiu a cada um de nós, com esse mesmo poder. O poder não mudou, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Você acha isso algo grandioso? Eu acho. Eu ainda não vi ninguém ressuscitar. Eu não vi ainda com os meus olhos, mas já ouvi várias histórias. E eu creio em cada uma delas. Ali atrás a gente tem o Verbo Shop, tem uma coleção de livros ali. Se você abrir qualquer um, você vai ver histórias sobre o poder do Senhor. Agora eu também não quero ficar lendo só naquelas páginas o poder do Senhor em manifestação. Eu quero também ser testemunha desse poder. Eu quero também ser aquela que vai ser cooperadora para que o poder do Senhor, ele se manifeste e coisas aconteçam. O Senhor tem expectativa em como nós vamos nos desenvolvendo. Ele tem expectativa. Se ele não tivesse, ele não teria falado com os discípulos, fiquem aí, esperem poder. Ele ia falar, gente, então, Jesus está aí, fez o que fez, se vocês quiserem ser segue, fala do jeito que vocês estão achando que tem que ser. Não é não? Mas não foi assim que ele fez. Esperem. Vocês vão ser capacitados. Esperem. Não façam de qualquer jeito. Agora, uma vez que esse poder veio e que nós temos consciência dele, a gente não pode viver como quem está sempre com o tanque vazio, esperando o próximo posto de gasolina para poder abastecer. Estou andando sempre na reserva. Porque uma hora vai falhar, uma hora acaba a gasolina, você fica no meio do caminho. E é difícil fazer isso. Vai depender da sua entrega. Vai depender do que você tem confiado no Senhor. A gente confia muito fácil no camisa 10. Eu nem sei nada que ele faz da vida. Os outros aí. Mas e aí? O Senhor pode confiar na gente? Isso! Essa é a resposta. O Senhor pode confiar na gente. O Senhor está nos colocando em campo. Tem oportunidades maravilhosas diante de nós, querida. A gente não perde nada por ser obediente ao Senhor. Muito pelo contrário, a nossa vida ela só melhora. Ah, minha vida já era boa demais, acho que tá bom assim. Você tem capacidade para viver mais? Melhor? Então é assim que o Senhor faz. Para Ele não tem limite, não. E a gente tem que, como eu falei, né? Não viver de reserva em reserva, mas sempre com o tanque cheio. E como que eu faço isso? Eu me exponho à palavra. Você está aqui, glória a Deus. Tem nossos alunos do Rema, quem já fez Rema, quem está fazendo Rema, quem vai fazer Rema. Se expõe à palavra, porque é a coisa mais importante das nossas vidas. É conhecer o que essa Bíblia fala. O pastor Paulo essa semana estava falando comigo uma frase, acho que é mais ou menos assim. A gente
não tem que ter medo de quem tem muito conhecimento, né? De quem tem muitos livros em casa e sabe o que fala cada um deles. Mas tem que ter medo daquele que diz que sua vida se baseia num livro, mas nunca abriu ele para ler. É mais ou menos assim, parafraseando. A gente não pode ser assim. Porque aqui está falando que tem poder disponível. Porque aqui está falando que tem coisas que a gente precisa fazer. O apóstolo Paulo, ele faz coisas maravilhosas para o Senhor, e ele deixa isso como relato em suas cartas, deixa grandes instruções para a igreja. E ele fala para Timóteo, em um certo momento, olha, não despreze os dons, não despreze aquilo que foi compartilhado, que você recebeu do Senhor por meio de imposição de mãos. Tem outro momento que ele vai falar, não apague o espírito. A gente não pode viver como se esse poder do Senhor ele estivesse em operação e manifestação de vez em quando. Aline, mas eu não estou vendo. Não é para ver. É para você ter consciência. Se eu te perguntar agora, nesse momento, se você tem certeza que você tem um estômago, você vai me falar que sim, né? Mesmo que você nunca tenha feito endoscopia. Certeza. Tá aí, tá aqui, Aline, tá aqui. Não sei onde, mas está aqui. Com o poder do Senhor é do mesmo jeito. Como o Senhor operando nas nossas vidas é do mesmo jeito. E como é que eu faço então para ativar esse poder, para viver nesse poder, para viver à altura desse poder? Fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer em cada palavra que a Bíblia diz. Eu tenho que crer em cada coisa que o Senhor falou e que Ele deixou para mim hoje, nos dias de hoje. Muitas pessoas às vezes vêm para o culto e demoram para poder entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou entrar no mérito de é porque eu acreditava assim, porque era assado. Não. Demoram para poder querer se interessar por aquilo que é importante para o Senhor. E depois que descobrem, demoram para poder colocar em prática. E faz às vezes, e às vezes não faz. A oração em línguas, queridos, é para a vida cotidiana. Para todos os dias. E eu não vou aqui ficar colocando regra, tem que orar tantos dias, tantas horas no dia. Isso não existe, o Senhor não fala isso, não tem isso para a gente escrito na Bíblia. Agora, a gente tem que fazer. A gente tem que ter vida de oração. A gente tem que se dedicar às coisas espirituais, porque é assim que eu me encho do Espírito, é assim que eu consigo andar pelo Espírito, e é assim que eu consigo andar manifestando esse poder do Senhor. Porque é quando Ele quer que as coisas acontecem. Só que se eu não estou preparada, eu vou achar que Ele não quer nunca. Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor não faz? Será que a gente está mesmo? Será que a gente está conectado mesmo? O ministro de música fala, levante suas mãos, se renda em adoração, em louvor, e a gente está assim. Se envolva. Você veio pra cá, tomou banho, pôs uma roupa bonita, perfumou. Se envolva. Nós vamos orar agora e eu vejo uma atmosfera de fé, a gente vai declarar. E a pessoa está com a boca fechada. Por quê? Se envolva com as coisas que são do Senhor. Aline, mas você não sabe, para mim é difícil demais entender isso. Então, querido, você precisa começar a entender o que é ter fé e crer em Cristo. Crer no Senhor, em cada palavra que Ele diz. Veja que nós temos uma instrução para andar pelo Espírito. Andar segundo o Espírito. Vai lá em Romanos, no capítulo 8, por favor. Jana leu aqui um pedacinho desse texto. Romanos 8, a partir do verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem não quer ter paz, gente? Está claro aqui, mentalidade do Espírito, vai ter paz. Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. Porque não consegue discernir aquilo que é espiritual.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aqui fica muito claro, não tem como correr para uma outra interpretação, não. Aquele que é nascido da carne, aquele que tem mentalidade voltada para a carne, colhe morte e destruição. E aquele que anda segundo o Espírito vai ter vida e paz. E ele fala, se vocês, que eu vejo no finalzinho, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. A gente só está sob o domínio do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Você crê que o Espírito de Deus habita em você? Você nasceu de novo? Então você tem aquilo que é mais importante dentro de você. Aquele que vai ser o seu socorro presente, o seu auxílio. Nós vemos instruções na Bíblia para diversas situações. A gente tem, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 1, ele falando a respeito da perseverança nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, para que a gente tenha uma atitude de alegria, para que a gente saiba que a gente vai passar por aquele momento. E quem passa por aquele momento, logicamente, é quem tem a mente voltada para o Espírito, que está entendendo essas coisas espirituais. Se você fala para alguém que não tem o Espírito Santo, que ele tem que se alegrar no meio da provação, da dificuldade, ele vai rir da sua cara e não é de alegria, vai achar que você está louco. Agora, aqueles que entendem isso, que são nascidos de Deus, que têm o Espírito de Deus, que é um Espírito com Ele, sabe exatamente o que o Senhor está falando. Não interessa o que você está vivendo agora, neste momento. Você não vive de acordo com aquilo que você vê, então por isso você pode ter uma atitude de fé, de esperança, de alegria, que você vai passar por essa situação e digo mais, no final você vai sair dela com integridade e maturidade. Quem é espiritual, discerne espiritualmente. E veja que depois ele ainda fala assim, olha, se você julga que precisa de alegria, de sabedoria, peça ao Senhor sabedoria. De novo, algo que só quem tem o Espírito entende. Vou pedir ao Senhor sabedoria para poder resolver esse negócio aqui, essa situação. Eu vi todo o texto dessa semana e aí eu vi Guto falando a respeito desse trechinho e ele falou assim, olha, existem 3 situações que nos fazem passar por tribulações. Primeiro, obra de Satanás, tá aí, né? A arte dele é fazer isso. Depois, nós mesmos ou terceiros. Tem coisa que a gente não fez, a Satanás ajudou ali, mas a gente está na confusão por causa dos outros, né? Acontece. E aí, ele fala em Tiago 1, tribulações em geral. Ele não fala só de Satanás. Até mesmo que a gente se coloca de vez em quando. E ele fala, peça a Deus sabedoria. Ore, se você não tem sabedoria, peça. E é você crer nesse poder. No poder que está em operação, que está disponível. A gente às vezes pensa no poder e pensa só no poder para cura. No poder para uma ação milagrosa. Não é? Mas o poder é para a vida diária. A palavra vem dizer que a gente vive novidade de vida. É para a minha vida agora. Hoje tem poder em operação neste momento. Porque senão eu sou só uma menina aqui falando para você. Mas porque tem poder, essas palavras caem no seu coração e transformam a sua vida. Não é? Parece algo comum, parece algo muito simples. E de fato é, mas é porque a gente desconsidera a atuação do poder em todos esses momentos da nossa vida. E aí ele fala para orar pedindo sabedoria e crer que aquela instrução que vai vir no seu espírito, que é onde o Senhor comunica, aqueles que andam pelo Espírito vão receber comunicação, testemunho interior, a inspiração, a resposta no Espírito e vão conseguir lidar com aquela situação, independente de como ela foi gerada. E aí a gente começa a crer nisso. E aí você começa a fazer então, se você anda pelo Espírito, de acordo com aquilo que a palavra diz, uma coleção de coisas que o Senhor faz na sua vida e que deu certo. Porque se Deus fez, vai dar certo. Ponto. Ah, mas não deu tanto certo não, Aline. À vista de quem? Sua ou de Deus? Porque às vezes a gente está achando que está dando tudo errado, porque a gente não está querendo parar
pagar o preço ali de, às vezes, estar vivendo por uma coisa, né, que a gente mesmo cometeu, que está vivendo um momento de tribulação, e o Senhor está ajustando e está doendo. Mas está dando certo. A palavra está agindo. O poder do Senhor está em operação. E aí a gente começa a fazer essa coleção de coisas. Olha, fez gol. Ó, outro gol. Foi lá para a lateral, conseguiu pegar a bola, outro gol. E aí você vai ficando o quê? Confiante. Não é? Você já viu? Eu já sei. E nesse quesito da gente começar a entender e ser habilidoso com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, o que é esse negócio de ser habilidoso? Eu sei viver todo esse processo, início, meio e fim, e eu sei como isso vai acontecer e eu vou confiar nesse processo. Eu tenho a habilidade de falar. De tanto que eu falo, eu sei falar. Eu abro a minha boca, eu sei que vai sair som. Eu falo. A habilidade de andar. Coordenação motora, pôr um pezinho na frente do outro, eu vou chegar em algum lugar, eu vou me deslocar. E aí você tem a habilidade de fazer um monte de coisa. A gente não pode desconsiderar também crescer nessa área da habilidade de identificar as coisas espirituais e se mover com elas. De perceber aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está movendo. Aline, então você está falando que tem que sentir? Não, tem que sentir nada. Tem que ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Eu vejo a palavra e eu falo, é isso aqui. Eu estou no momento de oração e começa a vir aquelas ideias, aquele negócio, e eu sei que isso não foi da minha capacidade. Porque a gente vai desenvolvendo a habilidade de entender o Espírito. É o Espírito. Sabedoria de Deus vindo sobre a minha vida. E você vai ficando confiante e vai confiar no Senhor. E aí, quando você vai desenvolvendo isso é importante ser desenvolvido rápido. Confiar no Senhor é crucial para a sua vida com Ele. Não tem vida com o Senhor se você não confia. E você não vai ser habilidoso nisso se você faz só de vez em quando. Se o jogador acerta o gol uma vez, você vai falar que ele é habilidoso? Que você pode confiar nele? Não, às vezes foi sorte. Né? Acontece. Agora, se ele faz isso uma vida, é certeza. Não tem gente aí em outras seleções que fez todos os gols? Você sabe. A capacidade da gente começar a confiar no Senhor, no nível de que a gente confia em coisas que as pessoas estão dizendo pra gente no natural, gente, tem que ser desenvolvida e aguçada todos os dias. Por mais que sejam coisas difíceis de entender e mais ainda difíceis de explicar. Não tem uma coisa assim? A gente fala, nossa, eu sei que é isso, tem que fazer, mas eu sei que é uma impressão do Espírito, mas eu não sei nem começar a te falar como é que é. Só faz. Às vezes acontece assim. E aí, o que resta para você fazer? Somente confiar. Tem um Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A gente vê esse texto muito conhecido, que é o relato da história ali da mulher do fluxo de sangue, né? E aqui, nesse momento, essa história ela entra dentro de outra história. Marcos 5, 22 a 29. A gente vai lendo aqui. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Aqui, gente, nesse momento, Jesus está fazendo já milagres e maravilhas, está andando por todo lugar, multidões estão acompanhando ele, as pessoas já confiam nele, já estão vendo que existe um poder, já estão vendo que tem algo diferente nesse homem. Elas sabem que se ele chegar, se ele impor as mãos, aquela situação vai ser resolvida. Elas já confiam. E aí, vem, põe as minhas mãos, ela vai ser curada. Jesus foi com ele. Então aqui a gente está tendo um momento da história de Jairo e ele falando que está precisando de Jesus para ajudar a curar a filha dele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia
12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. Veja que é uma história dentro da outra, e aqui é um negócio que foge muito da nossa imaginação limitada e ficou super conhecido por todo mundo que é cristão. Mas eu acho que esse relato dela nem é o mais estrondoso dessa sequência de textos, não. Para mim, ainda continua sendo a filha de Jairo. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E aí você já sabe da história toda. Os discípulos perguntam: Jesus, todo mundo está aqui te apertando, não sei o quê. Quem tocou? Todo mundo tocou, Jesus. Mas ele fala: alguém tocou diferente, porque de mim saiu poder. Ele percebeu que houve uma ação de algo que aconteceu e liberou poder, cura imediata para aquela mulher. E aí a gente vai ter a continuação da história. Você vai ver que acontece isso, tal, eles continuam andando, e aí chega alguém e fala para Jairo assim: vou encurtar para você. Olha, não precisa mais incomodar o mestre, não, a menina morreu. Amém. Saúde. A menina morreu. E aí, naquele momento ali de angústia, eu imagino, para aquele pai, ele recebeu a notícia que a filha dele tinha morrido. E aí Jesus vira para ele e fala: Jairo, não fique com esse relatório, então somente creia. Jairo tinha acabado de testemunhar ali, de repente, aquele negócio, Jesus perguntando: saiu o poder de mim. Saiu o poder que curou uma mulher de hemorragia de 12 anos. E rolou uma conversa, né? Porque depois ela fala, ela se manifesta, fala: foi eu que toquei, não brigue comigo. E aí Jesus fala que ela foi livre, né, de todo pecado, enfim. Foi curada e que a fé dela salvou ela, curou ela. Jairo estava ali com Jesus, gente. Jairo viu aquilo. Aí ele fala: então somente creia. Não tenha medo, então somente creia. E aí no final você vai ver, né, no discorrer desse capítulo, que Jesus chega lá na casa, tira os incrédulos. Ninguém vai ficar me atrapalhando, não. E a menina foi curada. A menina foi curada, não. A menina ressuscitou, né? Ressuscitada. Um pouquinho depois, a gente entra no capítulo 6. Você viu que Jesus estava ungido, cheio de poder, vem andando na multidão, cura a mulher do fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo. E aí chega no capítulo 6 e a gente vê uma coisa maravilhosa acontecendo. Jesus superdotado, cheio de poder, que tinha feito esses negócios tudo ali um pouquinho atrás. Aí ele chega no lugar onde ele cresceu. E aí tem um relato que fala que ele não pôde operar muitos milagres. Só curou algumas pessoas, porque havia incredulidade ali. O poder de Jesus parou. Na cidade dele parou de funcionar, o Wi-Fi cortou. Não. Mas não tinha fé. Não tinha fé para que aquele poder fosse conduzido. Vale, mas quem tinha o poder era Jesus, ele não podia fazer? Pois é, a energia estava indo lá, mas até alguém conseguir descobrir, né? Aconteceu alguma coisa. Consciência de que a gente anda nesse poder que opera em nossas vidas todos os dias e que nós temos sim uma responsabilidade para que ocorra a atuação dele, para que ocorra a manifestação dele, perdão. Que a gente está cheio da palavra, sensível ao Espírito, andando pelo Espírito, não pela carne. E como que a gente consegue fazer isso? Estando com pessoas espirituais. Falei rápido, né? Vou falar devagar. Estando com pessoas espirituais. De verdade. Como é que eu vou saber então, Aline? Você vai ter que ver a questão do padrão das Escrituras. E aí o Senhor ele vai falar a respeito daquele que anda pelo Espírito. Ele, obviamente, é contrário nas coisas da carne. Vai lá em Gálatas, rapidinho. Vou abrir esse texto com você. Gálatas, no capítulo 5. A gente tem o apóstolo Paulo falando sobre esse andar na carne, o andar no Espírito.
Deixa eu achar aqui o versículo que a gente vai começar. Irmãos, verso 13. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A gente está vendo aqui numa sequência de cultos a respeito da atuação poderosa do Espírito Santo, falando sobre esse elo perfeito, o amor. A gente não vai conseguir ser efetivo nas boas obras e o incentivo uns aos outros se não tiver amor. Amém? E é isso que ele está falando. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu acho um jeito bonitinho de Paulo dar uma repreensão aqui, não é? Está falando que é para andar em amor. Cristo nos libertou para a liberdade. Não use a liberdade para poder dar ocasião à carne. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, tem alguém aqui assim? Não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui ele vai falar algumas coisas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Como que eu sei quem anda pelo Espírito de verdade? Quem está contrário a isso aqui, ó. Né? Ah, Aline, mas no nosso meio não dá para saber quem está com orgias, com impureza sexual, libertinagem. Esses pecados costumam ser mais ocultos mesmo, mas uma hora eles aparecem. Mas o que a gente vê? As coisas que são no meio de relacionamento: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, provocando divisão, moído, né? Como a gente costuma falar, fofoca, inveja. Eu os advirto como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acho perigoso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Veja que coisas maravilhosas que o fruto, né, do Espírito vai trazer em nossa vida. E aí você começa a perceber quem é que anda pelo Espírito e quem não anda pelo Espírito. E você já conseguiu descobrir que quem não anda pelo Espírito está oposto à vontade de Deus, não é? Sim ou não, gente? Amém, amém. Fica com dúvida nisso, não. Vi alguém fazendo divisão, fofoca, confusão. Oposto ao que o Senhor deseja. Está andando pelo Espírito? Não. Está andando pela carne. E o poder de Deus se manifesta nessas coisas. De mostrar, por meio daqueles que frutificam no Senhor, aqueles que não estão frutificando. É poder de Deus. A gente começa a ter, então, aquilo que nós vamos ter lá em Efésios, no capítulo 4. A unidade dos santos. A compreensão daquilo que o Senhor deseja fazer com a igreja num todo. O poder dele não é para a sua vida individual. Não é para a minha vida individual. Embora essa consciência na nossa vida faça com que a gente viva à altura daquilo que ele quer. Mas o poder do Senhor é para o corpo. É para fazermos as mesmas obras de Jesus e obras ainda maiores. Então, se um dia você estivesse naquela condição de que eu preciso me lembrar, eu preciso
colocar para dentro de novo essas verdades, estejam perto de pessoas espirituais. Esteja na igreja. A gente tem tanta coisa na igreja. Culto 3 vezes na semana, rema, evento de rema, escola de oração. A gente tem treinamentos, tem muita coisa acontecendo na igreja. Centro de cura. Gente, é coisa para você estar aqui mesmo. Para ser cheio, recarregado, para andar nessa consciência. Para que não te falte coisa alguma. Para que você esteja exercendo a plenitude daquilo que o Senhor fez. Não ignorando o sobrenatural. Vamos ficar de pé? A gente achar que a gente vai terminar agora? Quando a gente se apega muito à ideia do ceticismo, né? Não, as coisas são como eu vejo. A gente perde tudo que o Senhor fez. Porque a gente é salvo por meio da fé. E para ter fé, você tem que crer na obra de Jesus. Você viu ele na cruz? Eu não vi. Aí, beleza. Ele foi para a cruz, tem lá os relatos. Você viu ele descendo ao inferno? Assumindo todo o pecado que estava sobre a humanidade nele. Jesus ressuscitando ele dentre os mortos. Viu? Tudo é por meio da fé. E por que às vezes a gente fica desconsiderando que o Senhor vai agir de novo? Fica pensando, será que vai fazer? Será que ele vai fazer nisso? Eu acho que isso aqui é grande demais, o Senhor vai fazer não. O apóstolo Paulo não fala isso lá em, acho que é 1 Coríntios 12, a respeito do espinho na carne, né? Que não é uma doença, gente, é perseguição, Satanás, mensageiro de Satanás importunando ali o apóstolo Paulo. E aí ele pede ao Senhor para que isso pare, para que isso acabe. E eu acho maravilhoso o relato disso, porque mostra pra gente o que Jesus vem falar. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão em mim, mas é pela fé. É pela fé. E aí o Senhor ainda fala lá com o apóstolo Paulo, ó, minha graça te basta, viu, Paulo? O que eu já coloquei sobre você, aquilo que já está operando na sua vida, é o que você precisa. Aí o apóstolo Paulo fala assim, entendi tudo. Então é na minha fraqueza que eu sou forte. Então é quando eu estou me sentindo um nada que eu sei que o Senhor vai operar. Então é quando eu estou limitado, quando eu sei que eu não consigo resolver. O meu trabalho, a minha formação, tudo que eu fiz na vida não consegue lidar com isso. O Senhor consegue. Mas eu vou ficar esperando isso como a última cartada, como o último recurso? Não! Porque se eu estou andando pelo Espírito, eu sou consciente do Espírito e eu já fui sinalizada aqui dentro que o Senhor está fazendo e está operando antes mesmo de eu começar a ver a resolução desse problema. O Senhor está fazendo. E como é que eu trago isso para a minha vida então? Eu acendo a luz com o interruptor da fé. Eu começo a falar, eu começo a declarar a palavra. Eu começo a falar as coisas que o Espírito Santo vem trazendo dentro de mim. Eu começo a dar voz àquilo que eu creio. Nós estamos, gente, às portas. Eu creio nisso mesmo. Contando os dias para vermos o nosso novo terreno. Eu creio nisso. E tem uma galera que crê comigo. Eu creio nisso porque o Senhor compartilhou isso com o pastor Paulo e ele falou com a gente e a gente crê com ele. E por que eu não creria? Se tudo que ele tem recebido do Senhor, ele tem trazido e falado e tem acontecido. Por que eu não creria se eu escutei as histórias de quando eles chegaram aqui e era uma casinha muito engraçada. E hoje olha só como a gente está com a casa bonita. E aconteceu, e tinha menos gente, tinha gente que não estava confiando tanto. Mas as coisas foram acontecendo e a gente foi ficando confiante. A gente foi vendo o Senhor fazendo, o Senhor agindo, e Ele continua agindo. Ele continua fazendo. E o poder está disponível para resolver qualquer situação que você queira resolver no Senhor. Não desconsidere o poder. Não desconsidere que Ele pode enviar uma resposta e mudar você de região de trabalho.
Não desconsidere que Ele pode colocar você diante da situação daquelas pessoas que você precisa para ampliar os seus negócios, porque o Senhor já falou que vai acontecer. Não desconsidere coisas que Ele falou sobre lugares que você vai precisar estar, para que a palavra dele seja pregada. E quando você estiver lá, faça o que o Senhor falou, porque você falou que o Senhor pode confiar em você. Não desconsidere o poder. Não desconsidere o andar pelo Espírito. Comece a dar atenção máxima àquilo que você precisa remover de uma vez por todas da sua vida. Isso vai te trazer confiança, isso vai te deixar habilidoso. Porque às vezes você ali eu declaro e nada acontece. Às vezes você está com falta de confiança no que você fala. É importante você confiar no que você fala. Não fique com relatórios da sua vida do passado. Você agora é nova criatura em Cristo. E o seu caráter vai ser transformado. E essa parte é você quem faz. Mas não desconsidere o poder. O poder não está em operação só para cura de enfermidades, só para levantar mortos. O poder está em operação para mudar caráter. O poder está em operação para a gente sair de uma condição que a gente antes era inimigo de Deus e agora a gente é amigo de Deus. O poder está em operação para a gente consolar uns aos outros, para a gente trazer palavras de encorajamento uns para os outros, para a gente amar uns aos outros, nos incentivarmos às boas obras e ao amor. É por crer, é pela fé, é pelo poder do Senhor que a gente libera perdão, que a gente se perdoa, que a gente começa a considerar os outros superiores a nós mesmos. É no natural que você faz isso? Obviamente que não. É no poder do Senhor. Nesse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não viva uma vida onde você não tem essa parte tão importante ativada. Se o Senhor falou, vai acontecer e ponto. E você confia. Parece grande demais, parece difícil demais, parece longe demais. O Senhor falou, vai acontecer. O Senhor falou, vai acontecer. E você começa a agradecer por isso. E aí, poder em operação. As coisas se movem. Você traz então agora o trilho, né? Ou a parte ali do seu trem que é do sobrenatural para vir agir no natural. É assim que a gente experimenta os poderes do mundo vindouro. É assim que a gente vive uma vida elevada no Senhor. É assim que a gente consegue quebrar do sofisma que Satanás colocou na nossa mente um dia. É assim que a gente começa a agir como Jesus e rebater as acusações de Satanás pela palavra. Pelo poder. Por crer. Por ter fé operante. Desenvolvida em nossas vidas. Levante suas mãos. Vamos render graças ao Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos porque o Senhor, Paizinho, é aquele que nos deu vida, nos dá paz. O Senhor colocou o seu Espírito habitando em nós. O Senhor transformou o nosso espírito. E hoje nós nascemos de novo. E nós nascemos, Senhor, para andar segundo a sua palavra, a sua vontade. Operando, Pai, conforme o Senhor fez, conforme o Senhor capacitou Jesus para fazer. E assim nós faremos. Obrigada, Pai, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos inseridos em um lugar seguro. No lugar, Pai, onde nos leva, Paizinho, a experimentarmos coisas elevadas. O verdadeiro mover do Espírito. Não de barulhos que não dizem nada, mas de uma atuação simples, ordeira e poderosa. Da sua palavra que vai caindo no nosso coração e vai frutificando a 100 por 1. E vai nos tornando cada vez mais espirituais, compartilhando do mesmo Espírito do Senhor, discernindo espiritualmente, recebendo do Senhor instruções,
ouvindo de outras pessoas que falam pelo Espírito, e isso testifica ao nosso espírito. Oh, Pai, obrigada, porque o Senhor tem falado coisas grandiosas ao respeito dessa igreja. E nós sabemos que será pela sua manifestação operosa, pelo seu poder, pela sua graça. Nós só queremos estar aqui, Pai, disponíveis para agir conforme o Senhor quiser. Pai, nós não queremos perder a oportunidade de falarmos em Teu nome, de impor as mãos, de proclamarmos a Tua paz, de chegarmos em algum lugar, Senhor, e falarmos das maravilhas que o Senhor tem feito. Nós não queremos perder a oportunidade, Pai, de sermos luz, de sermos Cristo na vida de alguém que está perecendo, que precisa receber esse conhecimento, essa verdade, esse amor do Senhor derramado. Nós estamos aqui, Senhor, e nós contamos com a sua graça, com o seu poder. Nós já sabemos que Ele está liberado. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser habilidosos com esse poder. Nos ensina, Pai, a usar as ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Traz, Senhor, as pessoas certas para nos conduzir. Eu oro, Pai, por corações abertos, Senhor, por receber instruções, acolhendo-as como 100% verdade, sendo a sua palavra pregada. Acolhendo em seus corações. Oh, Senhor, assim nós veremos em todos os dias o seu poder que é manifesto, que opera em nós e através de nós. Oh, obrigada, Senhor.